E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E estamos de volta ao Brasil, um pouquinho antes do planejado. Vou caminhar por aqui, mostrar esse lugar bonito e conversar um pouco com vocês aí. Eu acho que tem também um comentário que eu deveria responder daqui a pouco. Bem, então aqui estamos nós de volta. O plano era estar de volta em meados de junho. Mas final de abril, na verdade meio de abril, né, já estamos aqui no Brasil mais uma vez. Por que será? E também quais lugares nós vamos visitar no Brasil dessa vez. E por que tantas pessoas têm medo, né, de retornar ao Brasil, né, quando moram no exterior? Por que será? Então a gente vai falar sobre isso aí, caminhando por esse lugar bonito. Já fiz um vídeo aqui uma vez, quando eu falei de pedaços de primeiro mundo no Brasil, né? Muitas pessoas vieram falar que não, porque primeiro mundo é um termo que se usava durante a Guerra Fria e blá blá blá. E pessoal, essa é a origem do termo, tá? Mas hoje em português, em inglês e em outras línguas, os termos, né, primeiro mundo e terceiro mundo são amplamente usados para significar desenvolvimento ou falta de desenvolvimento, né? A infraestrutura, a economia, segurança e tudo mais. Então, eu até disse, né, que esse lugar aqui até parece o estado de Queensland, na Austrália, exceto esses fios expostos aí. Então, o Brasil tem muito disso, né? Aqui em Ubatuba também é um lugar que a gente vê esse contraste bem típico do Brasil. Eu digo isso porque aqui as praias são muito bonitas, claro, a natureza é muito bonita. Mas quando você olha para a infraestrutura do lugar, né, exceto esses condomínios de alta renda e tal, realmente são lugares bem precários, né? A infraestrutura realmente é muito precária, sem contar que a beleza da urbanização aqui é um contraste total com a beleza natural, né? Então é uma pena, né? Há lugares em que, até mesmo no Brasil, que a gente vê, né, a natureza é bonita e a urbanização tenta acompanhar e harmonizar com a beleza da natureza, né? Mas infelizmente aqui, em muitos lugares do litoral de São Paulo, a gente não vê essa harmonização, né? Então a natureza bonita e cidade feia, infelizmente. Bem, e para onde nós vamos agora aqui, né? Depois de ficar alguns dias aqui em São Paulo capital, aqui em Ubatuba, nós vamos para Porto Alegre, né? Mas também vai ser por poucos dias, né? A gente vai mesmo ficar bastante tempo em Gramado, né? Um mês em Gramado agora, mês de maio todo lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas calma que vamos sim visitar a João Pessoa, né? Que já estão prometido aí. Eu vou deixar para ir para lá meados de julho, agosto, né? Deixa o frio chegar no sul e sudeste, que aí eu quero ter esse contraste, né, de sair do frio, da geada e pro calor, né, no Nordeste. Não sei se eu faço um vídeo sobre Petrolina, tá, que foi eleita aí a melhor cidade do Nordeste. O mesmo ranking, né, que avaliou Maringá como a melhor cidade do Brasil, já fiz um vídeo sobre isso. Petrolina ali estava lá como a melhor do Nordeste, não sei, acho que talvez eu fique só no litoral mesmo, quando formos pro Nordeste. João Pessoa aí sendo o lugar que nós mais queremos conhecer, né? Na verdade eu nem pensava em João Pessoa, né? Eu perguntei na enquete qual cidade do Nordeste, né? Qual capital, coloquei lá Salvador, Recife, Natal e tal, e o pessoal falou nenhuma dessas, vá para João Pessoa, né? Então nessa estado aqui no Brasil, a não ser que algo aconteça, tá? Algo não previsto, como tem acontecido nos últimos tempos, né? Guerra, pandemia, crise e tudo mais, mas tirando isso, né, esse é o nosso plano, né, visitar esses lugares. Brasília talvez, Rio de Janeiro talvez, mas pelo menos o Nordeste dessa vez a gente quer visitar. Eu gosto de caminhar pela praia, né, mas também gosto de vir por aqui, né, e caminhar por essa área residencial bonita, né, sempre gosto muito disso, lugares bonitos, né. Uma coisa que é um pouco mais rara no Brasil, tá? A natureza é bonita, mas encontrar uma área urbana bonita assim também, infelizmente, é algo raro, né? Um dos motivos porque eu gosto de Gramado, claro, a paisagem é bem diferente, né? Um lugar mais frio, mas você tem essa urbanização bem bonita, né, por lá. Eu sempre acho bem terapêutico até. Você está estressado, muito trabalho e tal, você sai para caminhar num lugar bonito e você se desestressa.
Realmente umas casas bem bonitas aqui, né? Algumas casas lembram casas na Flórida, outras até lembram casas na Noruega, se você desconsiderar a paisagem tropical. Mas é isso, esse contraste, né? Só que antes de ontem eu fui visitar Itaquera, né? Periferia de São Paulo, ali perto do estádio do Corinthians, né? Fui visitar minha avó, minha tia. E só da gente sair para ir até a esquina ali comprar pão, né? Já tem que fazer um detour, né? Tem um corta-caminho ali, porque se pegar a rua e ir direto, agora teve uma invasão ali, tem uns manos, umas pessoas estranhas, mal encaradas, então a gente tem que evitar passar por ali, ou seja, você vai andar 300 metros até a padaria, você já tem que pegar ali um corta-caminho ou um caminho maior para evitar mais uma bolha problemática que surgiu por ali, né? Sem contar os frequentes pancadões ali naquela rua, desrespeitando os idosos e tudo mais, e uma série de outros problemas. Sempre que aparece dois manos numa moto, a gente fica naquela tensão, né? Será que agora? Então enfim, esses contrastes do Brasil, né? Chega a ser uma aventura, né? Que para muitas pessoas acaba terminando de forma trágica. Mas então, né, por que a gente vai para Porto Alegre logo agora, né? Eu mencionei num vídeo anterior aí, né, sobre o visto americano que a Pamela aplicou para ele e tal. E nós conseguimos uma entrevista em Porto Alegre, né? E lá, Porto Alegre é um lugar onde, para o visto americano, você faz tudo num processo só. Em São Paulo, em outros lugares, acho que exceto Recife, né, você precisa de 2 dias, né? Um para fazer biometria, tirar foto e outro dia para entrevista. Porto Alegre você faz tudo num dia só. Como já tem algumas coisas que eu queria fazer naquela região, nós encontramos algumas casas também bonitas, né, nessa época do ano lá em Gramado. Então, ao invés de ir lá para ficar 2 dias, né, e depois ir para bem longe, né, porque o Brasil é enorme, a gente já vai aproveitar para ficar lá bastante tempo. Em junho as acomodações são bem caras em Gramado, mas em maio nem tanto. Então a gente até que conseguiu uma acomodação aí por um preço bem menor, né, do que o que custaria em junho. Então, né, vida de nômade é essa, né? A gente poderia ir lá resolver isso em 2 dias, mas por que não ficar mais tempo, né? Eu já até aproveito para conhecer alguns parentes distantes, né, que eu nem conheço pessoalmente, né, lá em Porto Alegre. Quem sabe? Mas é isso, né? E também poderia fazer até um encontro com os inscritos em Porto Alegre, né? Mas qual lugar? E afinal também, os dias que a gente tem que ficar em Porto Alegre, quem é da cidade, dá uma dica aí, qual que é o bairro mais seguro para ficar em Porto Alegre? Porque eu sei que, infelizmente, eu chamo Porto Alegre de Rio de Janeiro do Sul, né? No verão, né? Porque o verão é quente, tão quente, não diria tão quente quanto o Rio, mas nas vezes que eu passei por lá era uma sauna absurda, igual Rio de Janeiro. E claro, tem infelizmente também a violência, que é muito comum aí em grandes cidades, né? Só que Porto Alegre índice de homicídio está bem pior que várias outras capitais do Brasil, incluindo São Paulo. Então, não sei, quem tiver uma dica aí, um local para a gente se hospedar e também um local para fazer um encontro com os inscritos em maio em Porto Alegre. Calhou que nessa época também, meu irmão tinha acabado de voltar do Canadá, para ficar um tempo aqui no Brasil. Agora já embarcou para Portugal de novo, tá? Chegando em Portugal agora. E minha mãe também, que está morando no Canadá, está esse tempo aqui no Brasil, vai embora em breve, então eu pensei, pô, melhor voltar agora, já vejo os dois, né? A gente já resolve essa questão aí do visto americano da Pamela. Que, como eu disse no vídeo anterior, né, isso teria levado mais tempo ainda em Portugal e também na Croácia, onde a gente estava, né? Depois da guerra, infelizmente os consulados dos Estados Unidos passaram a ter outras prioridades, né? Então seria complicado fazer isso em outro consulado. E no Brasil tem uma vantagem, porque dentro de um setor consular, ou seja, que é o país, você tem vários consulados, né? Você tem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Então, se um está muito ocupado, né, não tem vagas, você pode tentar outro. E as vagas estão sempre mudando, tá? Então a gente tinha conseguido até em Recife para dia 26 de julho. Depois conseguimos adiantar para São Paulo e conseguimos adiantar mais ainda para Porto Alegre, né? Então a dica é essa, uma coisa que você pode fazer num país como o Brasil, mas não conseguiria fazer, né, num país como Portugal ou Croácia, onde nós estávamos há algumas semanas. E saindo o visto da Pamela, e depois lá para, sei lá, setembro, outubro,
a gente vai para o Canadá e para os Estados Unidos. É sempre difícil prever, tá? Daqui a pouco vocês estão me cobrando aí porque eu fiz uma coisa diferente. E vida de nômade é assim, pessoal. Também não previ que ia voltar para o Brasil agora com antecedência. Aí de repente a gente resolve sair antes também. Então a gente até gosta dessa imprevisibilidade. Nossa, essa palavra. Às vezes eu acabo me confundindo aqui. Vou voltar por esse caminho aqui mais uma vez. E interessante é que muitas pessoas pensam, nossa, como que você consegue voltar para o Brasil depois de tão pouco tempo? Como consegue ficar no Brasil? Credo, sai daí. E até mesmo conversando com a minha mãe, com meu irmão, né, que voltaram para o Brasil agora e não conseguem ficar muito tempo, né? Claro, minha mãe não pode, mas meu irmão poderia ficar mais tempo. Mas ele voltou de Toronto e já teve um choque, né? Chegando no Brasil e já logo pegou um avião e foi para Portugal. Mas aí que tá, essas pessoas, né, minha mãe, também meu irmão e muitos outros que acompanham o canal, às vezes estão num lugar super desenvolvido, super seguro e voltam para o Brasil para ficar em São Paulo. Porra, aí é um choque, você sai do Canadá e vai para São Paulo, né? Ou muitas pessoas às vezes têm parentes, né, como no meu caso, que moram em lugares infelizmente bem precários, né, bem típico do Brasil. E aí você sai de um país seguro, um lugar desenvolvido, e você vai para um lugar problemático do Brasil, aí realmente é complicado. Então, né, o que eu falo pro pessoal? Vá para o Brasil 2.0, entendeu? Eu sempre volto a falar de Gramado, calma, depois que eu visitar outros lugares aí no Centro-Oeste e Nordeste, eu vou ter mais lugares aí para falar, mas tá aí, Gramado, Maringá, como uma referência, né, de um Brasil bem mais desenvolvido. Então ali você não vai ter 1/10 dos problemas que você teria em São Paulo. Então se você está num lugar desse, numa casa confortável, em boas condições, então de repente o Brasil é bom, entendeu? Só que claro, o que eu estou descrevendo aqui, infelizmente, para a realidade do Brasil é para uma minoria, né? E é algo que em outros países você até pode ter como um trabalhador não qualificado, né, recebendo um salário, enquanto que no Brasil dificilmente você vai ter isso nessas condições, né? E mesmo assim as pessoas querem mais leis trabalhistas, mais CLT e tudo mais, né, achando que esse é a grande solução, quando na verdade é um grande lobo em pele de ovelha que deixa aí o brasileiro cada vez mais pobre. Aí tem o contrário também, né? Minha mãe até contou história, né, que ela estava no aeroporto e encontrou lá uma menina de Curitiba que foi para Toronto estudar e tudo mais e não aguentou ficar nem 4 dias. No 4º dia já teve lá uma crise de ansiedade e não aguentou ficar longe do papai e da mamãe e resolveu pegar o avião e ir embora, né? Que coisa. Também já é outro extremo, né? A gente vê isso acontecer às vezes, tá? Já vi acontecer, claro, demorou mais dias para acontecer, mas já aconteceu também com um amigo meu. Sai daquela zona de conforto no Brasil, a pessoa tem boas condições, tem família, tudo conhecido e tal, e aí de repente está num lugar desconhecido, não tem família por perto, tem uma crise de ansiedade, não sabe como resolver as burocracias, e aí solução. A única solução do universo, já sei, pega um avião e volta para o Brasil, olha só. Não tem nenhuma outra solução no universo, não é mesmo? Pessoal, como eu disse, eu vou ler aqui um comentário aleatório que alguém postou e encerrar o vídeo logo depois dele. Só o contexto, tá? O comentário, o cara se refere a 2 vídeos que eu fiz aqui nesse canal. Aquele vídeo que eu falei que o formulário que eu preenchi lá em Dubai, para entrar em Dubai, eu tive que colocar religião, era obrigatório. E a minha religião, ou melhor, falta de religião não estava na lista, né? Então tive que escolher outra. E também num vídeo anterior, que eu vou até sugerir aqui no final, eu contei a história do coach pobre que te ensina a ficar rico, né? Que era um imigrante em Portugal, junto com meu irmão, que também era imigrante em Portugal e tomou decisões diferentes. Aí, em resposta a isso, o cara escreveu o seguinte aqui, né? Espera aí que agora vai ver bem quando eu vou ler, chega um barulhão aqui, pessoal, espera aí. Bem, vamos lá, aqui está o comentário. Cara, de boas, eu não acho você nem um pouco coerente com M. Você fez com S uma crítica nem um pouco ética do amigo do seu irmão em Portugal. E depois você disse, até mentiu com M, sobre qual religião você segue com C. Só para entrar com M num país. Faça com 2S o favor, né, guri? É aquele negócio, quem tem telhado de vidro, eu nem sei se eu consigo
entender o que está escrito aqui, mas então, referência a esses dois vídeos, né? Esse papo de ter colocado a religião errada ali no formulário, que realmente em Dubai, na época que precisava de visto, eles te obrigam a informar a sua religião, né? E não tinha agnóstico ou ateu sem religião, realmente não tinha essa opção. Então eu coloquei budista porque era o mais próximo ali, né? Eu participava de um encontro, algumas reuniões do budismo japonês, né, a Gakkai, lá no Canadá e na Austrália também. Não vejo como religião, ia lá só pela meditação e tal, mas né, foi o que era mais próximo ali. Mas é como se eu te perguntasse assim, qual sua nacionalidade, japonês ou chinês? E você é obrigado a colocar alguma coisa, senão você não entra. Você vai ter que colocar alguma coisa que você não é. Então, mais uma vez, aí a burocracia estatal meio que te forçando a colocar uma religião diferente no formulário. E quanto à história aí, né, o amigo do meu irmão, que é o fulano, é um personagem aí de um vídeo que eu vou sugerir para vocês, tá? A história do coach pobre que te ensina a ficar rico, né? A longa história aí de 2 imigrantes em Portugal. Se vocês quiserem entender o porquê disso, né, qual vídeo é esse, é só clicar nessa sugestão que aparece na tela agora. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.